Olá, Meire! Adorei te ver ontem na sua live. Dei um tchauzinho, um oizinho. Oi, Josinere, Josi, Estela, boa tarde, Xande. Oi, Abiron, tudo bem? Olá, Mônica, como vão todos? Olha só. Olá, Ricardo. Obrigada aí pela presença aí de todo mundo. Hoje nós estamos no sexto dia. Nós vamos falar hoje sobre home office. Então vamos lá, deixando a Valéria aparecer aqui um pouquinho, né, pra gente conversar melhor. Vou botar isso aqui. Ah, Josi, da prima Línia, que ótimo, Josi. É porque a bolinha parece tão miudinha aqui pra gente, né? Que a gente fica tentando adivinhar pelo nome ou então pela foto, mas às vezes não dá. Mas que ótimo, que ótimo. Estamos juntos aí, né? Então, essa semana eu tirei para falar sobre cada ambiente da sua casa, da nossa casa, né? E de trazer aqui ideias criativas para abrir a sua mente, para ver o que você pode colocar em prática e já implementar, ver o que vocês têm aí, né? O espaço que vocês têm e acrescentar alguns detalhes, mudar, ver primeiro, sempre falo qual que é a minha necessidade. Então é importante de levantar qual que é a minha necessidade para que a gente direcione para a melhor solução, né? E vai colocando um item de cada vez. Boa tarde, Emerson, que bom te ver aqui novamente. Oi, Renata. Então, a ideia é essa. Então, eu trouxe alguns itens, né, que são interessantes, ideias, né, desses implementações que você pode fazer com coisas práticas. Hoje em dia, a gente tem uma liberdade muito grande de a gente comprar vários itens pela internet. Então, de tipo, né, meio que faça você mesmo, então coloque você mesmo, monte você mesmo, dá um jeito aí de ajustar ao seu, para deixar o seu espaço do jeito que você precisa, do jeito que você gosta, da sua cara, com o seu estilo, né, sempre de buscar, né, não deixar nada impessoal. Então, isso é que é importante. Oi, Cris, que bom que você está aqui novamente. A Cris está aqui com a gente desde segunda-feira, né, Cris? É isso aí. Quem perdeu alguma live dessa semana, eu estou deixando salva lá no meu IGTV, tá? Bem organizadinho, tá? E se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, me envie mensagem pelo direct, a forma mais fácil de você falar comigo. No link da minha bio tem outras opções de comunicação, tá? Mas lá no direct a gente começa a conversar. Boa tarde, Vânia, tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos para a gente já iniciar com o nosso conteúdo de hoje. Então, eu começo sempre, digamos assim, com uma reflexão. Essa reflexão é o que eu levo aos meus clientes, tá? Então, eu não chego para eles e falo assim, olha, agora é o nosso momento de reflexão. Não, né? Não é bem assim, né? Mas não deixa de ser, porque eu preciso analisar as suas necessidades para dar um direcionamento para a solução. Então, quando eu trabalho num projeto online, num projeto presencial, né, seja qual for o seu caso, a gente vai direcionar de acordo com essa reflexão, digamos assim. Oi, Bela, tudo bem? Oi, Betânia, como vai? Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para minha apresentação, que aí a gente vai seguindo aqui e nós vamos conversando, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem do lado
Desculpa, do lado dos comentários tem uma caixinha com pontinho de interrogação. Aí vocês podem enviar uma pergunta por ali. Se não, depois você pode também me enviar mensagens que a gente vai resolvendo. Às vezes a sua dúvida é uma dúvida que seja interessante eu abrir uma live para poder falar sobre ela. Nossa, aí eu já tô assim com várias ideias, né, em função das dúvidas das pessoas que eu tenho recebido, então eu vou anotando tudo. Eu falei assim, não, isso daí dá pra gente explicar um pouquinho melhor, porque eu tenho certeza que isso aí é dúvida de mais, né, de uma ou duas ou três pessoas que acabam me perguntando alguma coisa, tá? Oi, Isabelle, tudo bem? Será que é Lice, Licela? Então, sejam bem-vindas. Vamos em frente. Passar aqui, vou virar aqui a apresentação para que a gente possa dar continuidade aqui, bem legal. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre home office, tá? Então, é o que as pessoas estão mais, né, utilizando aí nesse tempo. Dei o zoom no lugar errado. Tem que dar um zoom aqui no meu celular. Ai, que bom, Meire, que bom. Vamos lá. Então, só relembrando, né, o nosso desafio é de 18 a 24, ou seja, é até amanhã. Mas depois vão vir outras novidades. Não percam, a gente não vai perder mesmo o contato. Então, só para relembrar aqui, nós começamos falando de quartos, salas, cozinhas, banheiros, lavanderias. Nossa, muitas dicas super legais, né, para lavanderias, áreas de serviço, como você queira chamar. Hoje vai ser home office e amanhã hall de entrada. Então, hall de entrada também tem umas ideias super interessantes para que a gente possa deixar ele bonito, sofisticado, mas ao mesmo tempo prático, né? Então, vamos lá. Aquelas reflexões que eu falei com vocês no início, né? Então, digamos assim, né? Vou chamar o meu cliente para uma reflexão. Qual que seria essa reflexão? Vamos analisar quais são as suas necessidades, né? Em cima das suas necessidades, da sua personalidade, né? E da realidade, eu vou usar a minha criatividade e a combinatividade. Então, você vê que esses 5 itens, eles são juntos. Não tem como eu pensar só numa coisa, sendo que as outras vão ficar sem sentido, não é mesmo? Então, assim, você imagina, eu tenho uma necessidade. Se eu não penso o que tem em volta, né, nas opções que tem, ou numa necessidade que não tem a ver com o meu estilo, o meu jeito e tudo, poxa, não fica legal, não é mesmo? Olá, Adriana, tudo bem? As meninas da Oca Arquitetura, queridas amigas, que ótimo que estão aqui com a gente também. Vamos lá. Então, uma das funções que a gente pode agregar a esse espaço de home office, né, está ligado a trabalho, né? A ergonomia, a gente precisa realmente prestar muita atenção, porque qual o problema muito comum de hoje em dia que vocês nem imaginam? São pessoas que não têm, não é que não tem, tá? Não conseguiram chegar num cantinho ideal, digamos, na sua casa para trabalhar com home office. E eles acabam fazendo o quê? No primeiro momento, o que eu tenho? Eu tenho a minha mesa de jantar e tenho a minha cadeira de jantar. Mas essa cadeira de jantar, para você ficar, às vezes, 4 horas, 8 horas, sei lá quantas horas você fica trabalhando, realmente fica muito comprometido, não é mesmo? Então, vem a questão da ergonomia. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, se for uma coisa assim, bem temporária, aí você pega e fala, puxa vida, eu não tenho uma mesa de jantar legal, digamos, um balcão com uma banqueta, não é nada ergonômico para um uso mais prolongado. Aí eu vou para minha cama, pior ainda. Então, ou seja, a ergonomia realmente é muito importante, senão você acaba ficando, né? Você tem que trabalhar em casa e você fica
com problema de saúde, né? Com dor nas costas e tudo mais, né? Oi, Maria José, que ótimo que você tá aqui com a gente. Pri Magalhães Design, sejam bem-vindos também. Bom, foco. Qual que é a questão do foco, né? Você precisa ter, que seja mínima, que você tenha uma mesinha, um espaçozinho de 60 centímetros. Gente, 60 centímetros é mais que o suficiente para você colocar o seu notebook e dar um espaço para colocar um caderno do lado, né? O seu mouse e tudo. E é o mínimo do mínimo necessário, tá? Só que é o seguinte, esse espaço ele tem que estar livre para você. Você tem que estar ali focada para ter o quê? Produtividade, de você parar ali e você não ter muitas distrações. Então, isso é muito importante pra gente. Elementos essenciais, tá? Eu vou só esconder aqui um pouquinho deixa eu só ver aqui. Eu sempre aperto aqui no lugar errado. Vamos ver aqui. Desativar os comentários só um pouquinho, só pra gente ler essa parte. E depois a gente vai deixando os comentários livres, tá? Elementos essenciais. Mesa. Qualquer tipo de mesa, tá? Então, a gente vê qualquer tipo, assim, estilos e tudo, o espaço que você tem. Mesa, cadeira, que a gente tava falando da ergonomia, né? Um computador, seja um notebook, um tablet, um computador mesmo, um desktop. Prateleiras ou armários de apoio e gavetas, né? Então, assim, acaba que você tem sempre algumas miudezas e tudo. Então, nem que você faça uma adaptação do seu criado mudo, se você for fazer no seu quarto e tal. Então, é importante que a gente precise observar essas questões, tá? Então, agora a gente vai para alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Deixa eu só aqui ativar os comentários. Se alguém aqui entrou, opa. Deixa eu só acertar aqui uma pasta de referências aqui. Para ver se está tudo ok. Para a hora que a gente começar. Pronto. Está certinho. Agora eu vou passar algumas referências para vocês e a gente vai conversando sobre cada uma delas. Para vocês verem que é o seguinte, é possível sim você organizar o seu espaço mesmo você achando ou tendo a certeza que você não tem esse espaço. Aí vocês vão ver aqui tudo que eu encontrei aqui para vocês. Eu vou passar algumas referências de imagens que não são autorais e depois eu vou mostrar algumas que são autorais para mostrar para vocês, né, os projetos que eu vou executando aqui para os meus clientes. Vamos lá. Tá. Então, olha só. Esse espaço aqui, ele é o quê? Ele é um quarto que tem 2 camas e a gente fez uma adaptação, né? Foi feita uma adaptação, por exemplo, o que normalmente teria entre as 2 camas? Um criado mudo. Só que aí o espaço, assim, ele foi contado para colocar uma mesa de apoio e uma cadeira. Então, para você ver, você não descaracterizou o ambiente, você fez uma adaptação que seja importante. Então, ali trabalhou com uma outra cor de MDF e ficou uma composição, né, super legal. Olha aqui esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Tá, deixa eu dar aqui um zoom para ficar melhor. Outro espaço de quarto. Então, da mesma forma, o que a gente teria aqui ao lado da cama? Uma mesa de cabeceira. Isso daqui é o quê? É uma mini mesa de cabeceira com uma gaveta, tá? E aqui é o seguinte, colocou numa altura que fosse confortável para utilizar uma cadeira. A altura final de mesa, gente, a gente utiliza 75 centímetros, tá? Então, para você ver,
É o espaço mínimo. Aqui deve ter esses 60 centímetros que eu falei com vocês, que seria um espaço mínimo para colocar. E você pegar e falar assim, puxa vida, mas preciso de mais apoio, não quero botar aqui em cima dos travesseiros e tal. Olha só, prateleirinhas. Então fez uma composição. O amadeirado com branco, gente, é um clássico, né? Estava até conversando, né, Adriana? Aqui, olha só como é que fica o espaço organizado. Então você tá aqui. Tem uma lumináriazinha ainda de apoio que você pode utilizar. Aqui a gente parte do princípio que algumas ideias foram adaptadas ao layout atual, tá? Então, o que eu fiz? Ou eu subi essa mesinha de cabeceira, digamos assim, para ficar nessa altura de 75. Ah, tá. Boa ideia, Cris. Obrigada. Deixa eu fazer, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar os comentários aqui um pouquinho. Peraí. Aí. Pronto. Agora ficou melhor. Obrigada. Vou botar bem de pertinho. Então, olha só. Provavelmente a Kitty, ou isso era usado como um criado mudo, numa altura um pouquinho menor. Então, vamos prestar muita atenção na questão da ergonomia, que a gente precisa de uma altura final de 75 centímetros, pelo menos, tá? Então, depende da estatura da pessoa também, tá? E da cadeira que você tá utilizando. Se você tem uma mesa mais baixa, você tem que botar uma cadeira mais baixa, o que geralmente, assim, é difícil de você achar uma cadeira baixinha. Você vai encontrar uma banqueta, mas banqueta não é adequado, né? Então, aqui, olha só, é um espaço mínimo que você já tem aí na sua casa, no seu quarto. Com essas duas prateleiras de apoio, o que você estiver utilizando aqui, tá aqui, tá? Então, isso é bem importante da gente ver. Agora, deixa eu diminuir. Olha só esse espaço, gente. Que fofo que ficou. Vou explicar como que foi feito isso aqui, tá? De uma forma muito simples. Faço, tá? Aqui um pouquinho. Temos uma parede branca, um tampo com esses dois pés, tipo cavalete. Duas prateleiras. Gente, isso daqui você compra numa loja tipo Leroy Merlin, entendeu? Dessas que tem daqueles kits faça você mesmo e tudo. Então, isso aqui é o quê? O nome dessas pecinhas aqui, para sustentar as prateleiras, chama-se mão francesa. Tem vários modelos, cada um mais lindo que o outro. Então, o que foi feito? Pegou a largura da mesa, fez uma pintura, gente. Olha só como faz tudo a diferença. Imagina se fosse tudo branquinho fundo. Não seria tão charmoso, não teria uma identidade tão grande, uma personalidade tão grande, se não fosse feito assim, não é mesmo? Então, olha só, um tampo num tom amadeirado clarinho, a estrutura no branquinho, prateleira branquinha, tem até um relógio, gente. Então, aqui, você tem um espaço de bancada, né? Não é uma bancada grande, prateleirinhas, pronto, você já tem o seu espaço montado. Isso, às vezes, você pode fazer no corredor, tá? Então, ou seja, você só tem que ter cuidado com a questão elétrica, né? De você ter um lugar, né? Um ponto elétrico para você ligar aí seus equipamentos. Olha só que interessante. Gente, esse modelo de mesa, ela é uma mesa dobrável. Essa mão francesa aqui, ela dobra e fica encostada na parede e você abaixa. Se for o caso, né, de você utilizar isso daqui de forma esporádica, como isso aqui é uma cama, acaba ficando essa mesinha de apoio também. Então, olha só, gente, o que eu preciso? Um espaço para o notebook, uma cadeira confortável, numa altura ergonômica e do jeito que eu estou, do jeito que eu preciso realmente, tá? Muito fácil de adaptar. Olha só, gente, esse aqui é um espaço de varanda. Olha o cantinho de varanda que tem. Então, foi colocado o quê? Uma mesa, um gaveteiro com rodízio, tá? Então, se pegar e falar assim, eu tenho 2 pessoas para poder trabalhar, cabem aqui 2 cadeiras. E no mesmo sistema, prateleira. Gente, isso daqui é uma mesa solta, é um carrinho solto, prateleiras, tudo peças que você compra, vê a medida que você tem direitinho aqui e encaixa aqui no espaço.
Ainda colocou um quadrinho aqui para criar uma identidade, tem uma plantinha, né? Aqui do lado tem uma persiana para poder se proteger também do sol, da luminosidade solar, né? Olha só esse cantinho, gente. Às vezes é um espaço de roupeiro que você tem na sua casa, que você pega e fala assim, não, eu ainda vou colocar um roupeiro aqui nesse canto. Olha só como é que ficou super prático. Também na mesma ideia, aqui foi colocado um tampo com gaveta, um espaço para computador, você vê que não é grande, prateleiras. Então, assim, esse daqui ficou todo branquinho. Poderia ter pintado numa cor contrastante no final, no fundo e tal, mas a pessoa quis fazer desse jeito. Olha só que interessante essa ideia também. Parece que é um cantinho de uma varandinha, tá? Pela estrutura aqui que a gente vê. Olha só, aqui já foi feita assim uma mesa bem sob medida, que fez aqui na diagonal, o tampo ficou meio triangular. Então, você não fica assim, chapado, assim, virado para a parede. Aí, aqui é um armário com porta e colocou prateleiras aqui. Então, você pode mesclar, eu gosto de mesclar portas e espaços abertos, tá? Porque, sabe o que, gente? Tem coisa que a gente precisa esconder, que não é tão bonitinho da gente ficar mostrando, concorda? Olha, gente, olha que fofo esse espaço aqui. Gente, vocês estão vendo que o espaço aqui é mínimo? Ainda botou aí no gaveteiro aqui, esse gaveteiro tá bem apertadinho aqui. Mas, enfim, a tampo é branco. Essa parte aqui de trás, gente, isso daqui pode ser, assim, de várias coisas. Isso daqui pode ser um adesivo. Ou você pode comprar, sabe aqueles adesivos de bolinha que a gente usa para fechar carta, para fechar, né, o convitezinho que você manda, fechar envelope no geral? Você pode comprar aquilo, você pode comprar as bolinhas douradas, tem preta. Uma amiga minha fez e ficou a coisa mais fofa do mundo. Você pega e fala assim, gente, eu adoro poá. Então, você tem vários tamanhos de poá, né, dessas bolinhas adesivas, é pegar e botar na parede. Cansou das bolinhas, gente? É só tirar uma bolinha por cada vez. Então, olha só como é que ficou super charmoso. Ainda botou umas plantinhas aqui em cima. O verdinho é sempre bem-vindo na vida da gente. Então, olha só, essa madeira aqui, com as prateleiras em madeira e o restante branquinho, nossa, ficou muito fofo. Agora, esse daqui é um espaço, né, que a gente vê que foi um espaço elaborado, já foi mais planejado, né, esse espaço, mas olha só como é que ficou. É um espaço que eu tinha aqui, comprido, às vezes um corredor, que você tenha mais largo. Olha só o que eu falei que eu gosto, espaço fechado, espaços abertos, amplo, né, espaço livre aqui. O que eu gosto de colocar, que eu acho que é muito importante, para você não ter que trabalhar esse tipo de luminária, é fita de LED aqui embaixo, tá? Então, você fica com uma luminosidade maravilhosa aqui. Você vê que cabe até uma terceira pessoa aqui. Mas isso você faz adaptado ao seu espaço. Agora, olha só esse daqui também, que gracinha que ficou. O que a pessoa fez? Colocou uma mesa solta. Mesma ideia, gente, olha, prateleira, que ali você faz uma composição, olha só, madeirinha aqui combinando com o pé da cadeira, o tom cinza aqui do tecido, do estofamento da cadeira, né, fazendo uma composição do tom sobre tom com a parede, né, esse tom de verde também, né, bem bonito. Ainda desceu aqui uma luminária para iluminar aqui essa área de trabalho. Então, é um espaço, esse aqui é um canto que você tem na sua sala, você chega um pouco seus móveis pro lado e tudo, e tá muito bem feito. Olha só, debaixo da escada, gente, quanta gente tem problema de aproveitamento debaixo da escada. Esse é um modelo, né, bem clássico e tudo, não necessariamente, mas pra gente pegar a ideia. Olha só, colocou um tampo em L, prateleiras aqui, olha como é que aproveitou. A iluminação tá ótima aqui nesse espaço. Olha como que a pessoa aproveitou bem aqui esse espaço. Agora, gente, olha só que fofo. Ele tinha tudo para ser um espaço bem simples, digamos assim. Agora, a pessoa pegou,
fez essa pintura, gente. Olha só, não delimitou a tamanho da mesa, nem nada. Simplesmente fez essa pintura nessa tonalidade, ficou linda. Ainda botou ainda umas plantinhas aqui, né? Mesma ideia, prateleiras, muito simples. Esse sistema aqui é o seguinte, é uma barra que você compra, ela tem vários furinhos. Deixa eu ampliar aqui só para vocês verem. Vocês já viram isso? Sabe onde que vocês viram isso? Vocês veem isso muito em loja, às vezes tem prateleira. Então, o que que acontece? Esses furinhos aqui, você compra esse tipo de suporte, que você quiser abaixar, subir as prateleiras, é só você mudar o furinho. Olha só que interessante. Aí você se depara com essa situação. O que que é? Um tampo, 2 cavaletes, tá? Prateleiras e olha só, que legal isso daqui. Isso aqui você pode... Eu mostrei, eu acho que foi no dia da cozinha, com esse painel aramado aqui, tem alguns acessórios de tipo cestinho que você pode pendurar aqui. Aqui tá, né, tudo com foto. Mas pode botar uns cestinhos, às vezes você quer um espaço para guardar lápis, tesoura, apontador, sei lá, essas miudezas, né? Quiser ainda botar uma prateleirinha e tudo, fica super interessante. Bom, deixa eu mostrar aqui, que eu falei assim, gente, eu tô por aqui, né? Bom, deixa eu dar aqui mais um oizinho aqui pro pessoal. A Carol chegou, tá aí com a gente novamente. Agora eu vou mostrar umas fotos, umas imagens, tem fotos e tem imagens de projetos que eu desenvolvi para os meus clientes. Então, como eu tinha falado, cada caso é um caso. Então, cada solução que vocês estão vendo aqui é de acordo com cada um. Então, é de você ver seu estilo, ver a sua necessidade, principalmente o espaço que você tem. Então, é o que eu tava te falando, você olha pra sua casa, gente, não tem canto nenhum. Eu falo assim, gente, chega o sofá um pouquinho pro lado, tenta aproveitar a luminosidade natural, tenta que não seja o sol, né? Porque principalmente aquele sol da tarde, você ficar ali trabalhando, fica complicado, né? Mas aí, se você puder colocar uma mesa do lado da janela, o importante é o quê? Você aproveitar sempre a luz natural. Então, não fica atrás da luminosidade natural, não. Você fica ou de lado ou de frente, tá? Então, vê a posição que você consegue fazer a dança das cadeiras aí na sua casa. Se você já tem uma cadeira que dá para começar a utilizar, você vai utilizando, mas você também pode comprar uma cadeira que seja ergonômica, que seja confortável, porque senão, no final do dia, no final de uma semana e tudo, você vai estar com as costas, né, com a coluna assim, bem doída. Então, não é o caso da gente, né, a gente tem que viver na nossa melhor versão, né? Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Bom, então, vamos lá aqui. Eu vou colocar alguns projetos mostrando para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu só procurar aqui uma coisa. O normal aqui sumiu pra mim. Peraí. Só um instantinho, tá, gente? Que deu um... O negócio saiu aqui do lugar. Não tô achando outro aqui no... Bom, vamos lá. Eu vou tirar um pouquinho os comentários novamente, depois eu volto. Então, vamos lá. Olha só. Esse espaço aqui é o seguinte. Aqui tem uma... Não dá pra ver, assim, na imagem e tudo, né? É um espaço aberto de escritório. Então, a gente fez a montagem, né, dessas estantes aqui. E sempre com a ideia de abertos e fechados, tá? Então, e lá no fundo tem uma bancada bem ampla. Isso daqui é um gaveteiro com rodízios.
E esse gaveteiro com rodízios, assim, proporciona de estar colocando mais pessoas aqui trabalhando. Então, a gente coloca aqui pelo menos mais duas, ou trabalhando ou estudando. Então, ou seja, aqui tem um espaço excelente de apoio, né, de estante que ficou bem interessante. Aqui a gente tem uma luminária dando apoio, tem essa iluminação aqui que ficou muito boa. Olha só, gente, esse é um quarto, tá? Um quarto que ele pode ser um quarto de apoio, né? Como se fosse um quarto de hóspedes e tudo, mas pode ser um quarto de né? De uma moça, de um rapaz. Então, qual que é a ideia disso daqui? Realmente, esse projeto ele foi feito para um quarto de hóspedes, tá? Então, mas como que foi adaptado? Temos uma cama, com uma cama auxiliar aqui embaixo. Aqui um painel com uma televisão e aqui foi colocado um tampo, né, para dar apoio de trabalho. Você vê aqui que tá de frente aqui para a janela. Tá vendo como é que a iluminação ficou muito boa, a iluminação natural? Então, assim, se você pega e fala assim, eu não tenho ainda uma bancada no meu quarto, dá para você adaptar com um tampo, tá vendo? Ainda ficou aqui um espaçozinho. Eu fiz esse detalhezinho aqui, olha só que gracinha que ficou, né? Como se fosse um apoio de cabeceira mesmo. Ficou bem legal. Opa. Tá. Aí o próximo. Bom, esse aqui é uma planta baixa, né? Uma vista aqui de cima. Então, aqui tem a janela. Eu quis mostrar essa daqui para vocês terem ideia mesmo do espaço. Esse é um espaço de escritório, tá? Home office também. É o hobby da pessoa, né? É música. Então, tinham alguns instrumentos musicais. É aquela questão, né? Eu tenho uma necessidade, eu preciso de um espaço que ele esteja tranquilo. Então, olha só, aqui, só para vocês verem, a gente conseguiu colocar tem essa mesa aqui, ainda tem esse monte de apoio aqui. Então, eu tenho uma pessoa do lado de cá e outra pode estar trabalhando do outro lado também, porque tem uma largura muito boa aqui, essa bancada. Então, eu consigo com duas pessoas trabalhando aqui nesse espaço, tranquilamente, olha só. Olha só, o que eu gosto, que eu sugiro, né? Aquela iluminação aqui embaixo, que eu acho que faz bastante sentido. Espaços abertos, espaços fechados. Então, a gente consegue deixar tudo muito bem organizado. E olha só, a gente trabalhou aqui um tijolinho nessa parede, papel de parede, tijolinho. Aqui um quadro, né, dos Beatles, no caso, os instrumentos que ele tinha aqui, tá? E alguns ainda elementos assim decorativos. Ele tinha muita coisa para guardar, então a gente ainda colocou mais esse móvel aqui para ficar de apoio. Então, ou seja, a marcenaria toda muito bem conversada. Vou mostrar um exemplo de um quarto, tá? O que nós tínhamos inicialmente. Então, também isso aqui é uma planta baixa. A gente tinha uma cama e um armário, tá? Então, o que foi feito foi essa parte aqui da frente. Na verdade, essa cama, ela ficava aqui no canto, sabe? Então, aí a gente fez todo o trabalho. E olha só como é que ficou. Esse é um casal que eles gostam de assistir televisão no quarto. Nem sempre, né, as pessoas gostam de TV no quarto. Então, olha só, meio que se repete assim as minhas ideias, que realmente eu gosto, para não ficar nem tudo aberto, nem tudo fechado. Se você deixa tudo aberto, fica tudo muito bagunçado. Com o tempo, você vai colocando um monte de coisa. Então, tem algumas partes fechadas. Essa iluminação aqui dá uma iluminação super gostosa. Aqui ainda tem outra prateleira. Aqui, tá vendo? Tem um nicho aqui embaixo para você colocar os equipamentos, né? De televisão e tudo, e mais alguma coisa. E armário aqui embaixo. Aqui, nesse caso, a gente usou para a sapateira dela. E olha só o espaço aqui, como é que ficou super legal. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, porque pra mim tá parecendo que tá um pouquinho escuro. Mas ela tá na... Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui um tiquinho a luminosidade aqui. Pronto. Ai, melhorou. Olha só. Então, aqui, ó... O espaço, ele foi delimitado pela cama aqui, tá? Então, nesse caso, a gente... Quer ver?
Olha só, eu não conseguia, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que a gente tem que pensar nisso também. Não adianta eu querer colocar uma bancada grande, sendo que eu não ia conseguir colocar a cadeira mais pra lá, tá vendo? Então, eu tinha esse espaço aqui, essa circulação pra delimitar a mesa, entendeu? Espaço aqui de enfiar a cadeira, na verdade, né? Porque a hora que a mesa mesmo ficou bem alongada. Ficou ótimo. Esse é um quarto de rapaz. Esse rapaz é o meu filho. A gente fez um projeto muito legal pro quarto dele, tá? Deixa eu mostrar aqui essa foto aqui de cima, que é a porta de entrada. Aqui ele quis as duas portas de correr com portas de espelho. Aqui a persiana da janela dele. Então, aqui a gente tem uma bancada bem... a gente fez ela comprida e profunda. Aqui, armário superior. E esse cantinho aqui, ele tem uma solução bem interessante, que eu criei um volume, tá? Deixa eu ver se aqui... Aqui ficam... Deixa eu mostrar aqui. Essa parte lateral aqui... Ah, peraí, ficou aqui meio... Peraí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês não conseguem ver, tá? Deixa eu aqui ligar aqui, tá? Só um segundinho, gente. Tá, então voltando aqui. Essa lateral aqui desse móvel, eu fiz as sapateiras dele abertas, tá? Aí eu preferi fazer assim, eu não fiz sapateira fechada não, tá vendo esse volume aqui? Aqui fica ainda, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, eu acabei não colocando essa outra foto aqui, porque é bem quarto, né? Aí aqui tem a sapateira e aqui ele tem guitarra e violão, então a gente pendurou uma guitarra dele aqui. E aqui do lado, de frente para a cama, eu fiz um nicho que ficam os equipamentos dele, os negócios, e tem a televisão embaixo que fica aqui bem de frente para a cama dele, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei essa imagem porque mais o foco é home office. Então, o que que a gente tem aqui? Tem uma bancada enorme, fiz aqui o gaveteiro dele com rodízio, tá? Porque aqui já, assim, ele fica muito tranquilo de trabalhar aqui. Iluminação, eu fiz essa iluminação aqui toda em L, que se ele quiser fazer uma leitura aqui na cama, fica uma luz perfeita para ele. Trabalhei aqui iluminação com trilho, que eu acho que fica bem moderno e bem legal. Então, ele tem aqui essa guitarra, né, que tá aqui do lado direito. Opa! Que fica aqui do lado direito. E ele tem, né, um outro violão que tá aqui desse lado. Então, aqui é o espaço, né, que tem pra prateleira, para colocar os bonecos dele, quadros e tal. Aqui em cima tem mais coisa ainda. Olha só que eu, né, como eu falei, é o que eu gosto, né, deixar sempre alguma coisa aberta e muita coisa organizada. Então, ficou bem utilizado mesmo esse espaço dele. Esse quarto aqui, tá, gente? Esse quarto foi bem interessante, que antes era o que isso daqui? Era um quarto e isso daqui era a varanda. Então, essa varanda aqui é uma casa, tá? A gente conseguiu fazer isso, a gente fez um banheiro aqui, transformou esse quarto em suíte. E esse rapaz, ele já trabalhava em casa, então o projeto foi bem direcionado para isso. E olha só como que ficou. Então, de frente para a cama, televisão, frigobar, ou seja, tudo que um rapaz gosta, né? Ficou uma proposta bem moderna e ficou uma bancada enorme aqui para ele poder trabalhar. Então, é o que a gente faz para adaptar os espaços, né? Então, ficou um projeto bem legal, tá? Deixa eu desativar, não, deixa eu voltar aqui os comentários. Bom, então é isso, gente. Eu quis trazer essas ideias, né? A primeira parte foi de coisas de itens que, quer dizer,
ideias que vocês podem adaptar ao seu espaço ali. Então, ou seja, questão de pintura. Hoje nós temos no mercado tintas, né, materiais de pintura que são muito simples, práticas para você fazer sozinho. Então, tem umas que já estão prontas para uso, que elas não respingam, tá? Então, ela tem uma qualidade muito boa. Se você pegar e falar assim, estou em dúvida com a cor que eu quero colocar, será que eu vou gostar e tudo? A Coral, ela tem um teste que eu tinha deixado aqui separado, eu guardei. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Vou mostrar. Aqui. Tá. Peguei duas cores aqui, que é para vocês entenderem. Olha, tá vendo? Isso aqui, só para vocês terem ideia do tamanho, tá? Olha só, minha mão aqui. É do tamanho de um dedo. Meu dedo aqui, pá. Aqui assim. Então, ele é desse tamanho, dessa largurinha aqui, 3 dedinhos assim. O que é isso aqui? Isso aqui tá escrito aqui, teste fácil, tá invertido, mas tá escrito aqui, teste fácil. A cor é essa do adesivo, então esse daqui é a cor muffin. Essa daqui chama-se pomar verde, então você tá vendo assim, né? Um é meio begezinho, rosado e tudo, e esse daqui é um verde. Então essa é a cor do teste fácil. Então, aqui tem o quê? Tem uma tampinha transparente, isso daqui é um rolete. Então, o que você faz? Você balança, né? Pra misturar a tinta, né? Sei lá quanto tempo ela tá lá parada. Tira a tampinha e isso daqui, você vai fazer isso aqui, ó, na superfície, na parede. Aí, se você tiver em dúvida com a tonalidade, aí você vai e compra isso daqui, as lojas aqui em Brasília que você compra esse teste fácil, quando você voltando lá para comprar a tinta que você escolher, né? Esse teste fácil, eles dão um desconto do teste. Então, por exemplo, ele custa R$9. Aí eles, além da negociação normal que você vai ter lá com eles descontam o valor do teste fácil. Então, ou seja, ele sai de graça para você se você voltar lá para comprar as tintas. Então, pelo menos as lojas aqui em Brasília funcionam dessa forma, tá? Não sei se é jogada de marketing, o que é, mas enfim, funciona super bem. A tinta que não tiver isso, o que você faz? Você compra um litrinho. Aí, porque assim, às vezes você tá em dúvida, você não tá em dúvida entre o vermelho, o verde, o amarelo, você tá em dúvida a um tom que é bege escuro, bege acinzentado e tudo. Então, o que você pode fazer depois? Ah, poxa, eu vou perder tinta? Não, você pede pro pintor, ele usar aquela tinta, dissolver ela com branco, que você já vai estar usando teto, não sei, tudo. Você pode fazer... A Adriana tá assim, eu fiquei mexendo um monte lá hoje. Pois é, tem muita, lá na loja que a gente tava hoje, tem esses testes, né, que eles vendem. Tem uma prateleira, tem uma parede cheia de testes. A pessoa realmente fica doida. Eu tenho vários aqui na minha casa. E aí, você consegue, né, fazer do jeito que você achar melhor e tudo. Então, com você fazendo esse... você comprando os testes de uma outra marca que não tem essas miniaturas, você pede para o pintor dissolver aquela tinta e passar e servir de fundo, ou seja, você não vai perder essa tinta de forma alguma. Ou às vezes você tem um outro cantinho que tá precisando pintar, utiliza. Então, ou seja, dá para você utilizar de forma bem tranquila, bem fácil isso. E o que você tem que fazer na hora que você for pintar? Você protege o chão com jornal, você coloca fita crepe para proteger um rodapé, uma parede lateral. Às vezes você vai pintar só um pedaço dessa parede, a outra parede faz assim, coloca fita crepe. Se vai até o teto, você bota a fita crepe lá no teto, lá em cima, ou seja, para você não ter problemas de retoque depois, tá? Bom, gente, é isso. É um mundo de possibilidades. Sim, isso daqui eu mostrei para vocês só bem pouquinhas coisas, mas tem muita coisa interessante aí. Se você tá precisando de uma ajuda, tá com uma dúvida e tudo, me envie um direct, tá? Eu tô conversando com várias pessoas já pelo direct
Então, assim, você foi mandar uma foto para mim. Não adianta você mandar uma foto que, assim, que só daquele cantinho. Você tem que tirar uma foto mais ampla para você me mostrar como que é seu ambiente todo para poder entender, para poder te ajudar, tá? Mas isso a gente vai conversando de uma forma bem, bem legal pra gente chegar numa solução, na melhor solução para você, tá bom? Meu canal direto é pelo direct aqui do Instagram, mas qualquer coisa, meu WhatsApp, tem meu e-mail, tudo direitinho lá, muito fácil de falar comigo. Vai ser um prazer eu te ajudar, tá bom? Bom, então amanhã nós vamos falar sobre halls de entrada. E não percam, porque tem muita ideia legal, porque hoje em dia a gente tem uma demanda diferente, não é mesmo? Então vamos conversar sobre isso amanhã? Eu aguardo vocês, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Quem não conseguiu assistir desde o início, quiser assistir, eu já vou colocar lá no meu IGTV, vai estar organizadinho para você poder assistir, tá bom? Então, um beijo a todos e até amanhã, às 14 horas e 14 minutos.